Olê, 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 a cada dia te quero mais porque sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Olê, 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 olá. Olê, 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 a cada dia te quero mais porque sou vascaíno e o sentimento não pode parar. Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho e então, galera, tá entrando no ar o nosso primeiro vídeo depois do retorno à Série A. Sai, troço ruim, cara, meu Deus, agora eu só quero, ó, sorrisos, abraços, alegria, alegria, pô, vambora. Se Deus quiser, tem Copa do Mundo aí semana que vem, seleção vai trazer o Hexa também e vambora, vambora que agora é só alegria, pô. Senta o dedo no acelerador aí, ó. Dedaço no like aí, se for novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho das notificações e segue a gente lá no Instagram. Ó, diferentemente aí dos outros vídeos, esse aqui eu vou falar pouquinho, tá? Vamos deixar as pessoas que ajudaram a gente a conseguir esse acesso nesse vídeo falando. Primeiro, Paulo Brax fez um pronunciamento ontem e no seu pronunciamento ele encerra dizendo: torcedor do Vasco, estamos iniciando uma nova era a partir do dia 6 de novembro de 2022. Vai vir aí agora um Vasco forte, um Vasco que volta a ter ambição, foi o termo que ele utilizou. Então vou deixar com vocês o pronunciamento do Paulo Brax, diretor executivo do Vasco ontem, após o acesso. Boa noite. Em nome do futebol do Vasco, desde quando assumimos, a palavra era de obsessão pelo acesso. E hoje a gente pode mudar essa palavra para ambição. Sai a obsessão pelo acesso, entra a ambição. Queria agradecer a 777 pelo suporte irrestrito, aos funcionários do Vasco, que honram a camisa do Vasco todos os dias, à comissão técnica, ao grupo de jogadores, que desde quando eu encontrei, eu disse que era um grupo comprometido com o objetivo, com a meta, e a torcida do Vasco. Uma torcida que hoje chora de alegria, mas não é só alegria, é alívio e a esperança. E que seja o último acesso da história do Vasco. Pode comemorar a torcida vascaína, porque uma nova era no Vasco começa hoje, dia 6 de novembro de 2022. Obrigado. Bom, e prometo que eu vou falar pouco nesse vídeo aqui. Não tem como não trazer o nosso comandante, o Jorginho, que apesar dos pesares, não achei que o time dele evoluiu desde a chegada dele. O que teve uma evolução foi no aproveitamento de pontos, isso é um fato. O Vasco vinha perdendo muito fora de casa e com ele voltou a pontuar fora. Em casa teve aquele tropeço bobo com o São Paulo e Corrêa, mas foram jogos, sofrimentos cardíacos mil, né? Que teve jogos aí que a gente ganhou, sabe lá Deus como. O jogo do Criciúma, o jogo do Operário, né? Aquele empate maluco contra o Sport no final. Então, não acho que o Jorginho fez um bom trabalho em si, que ele mereça continuar, mas vou ser eternamente grato. É o segundo acesso que ele dá ao Vasco aí, 2016 e agora 2022. Eu vou deixar com vocês o Jorginho falando de um cara que foi fundamental ontem, que vinha sendo muito criticado, que era o goleiro Thiago Rodrigues. E o próprio Thiago deu uma desabafada na entrevista após o jogo, depois eu vou trazer para vocês. Mas agora eu vou deixar com vocês o Jorginho, falando da importância do Thiago Rodrigues ontem, dessa guinada. E também, ele mesmo sempre batia na tecla de que o Vasco quer subir, o Vasco quer subir, o Vasco quer subir. E ele vai comentar um pouco também essa convicção dele no acesso. Então com vocês, Jorginho, o Jorginho comentando sobre essa convicção que ele tinha do acesso do Vasco. E também falando da partidaça e da volta possível que ontem deu o nosso goleiro, Thiago Rodrigues. Que bom que você perguntou isso, porque se não perguntasse eu ia falar sobre isso. Futebol é apaixonante por causa disso. E quando nós perdemos o jogo em casa,
Na sexta-feira a gente teve uma folga, já estava programado, independente de qualquer resultado. E no sábado nós conversamos sobre isso. Não vou falar aquilo que nós conversamos ali, mas eu falei para o Thiago, você já salvou essa equipe várias vezes. E ninguém tem o direito de colocar a culpa em você por causa de uma derrota. Porque antes dele ter tido o erro, se assim pensam, a gente falhou. Então é um conjunto, é a equipe, né? E primeiramente é o treinador. E eu falei isso na entrevista, falando que a responsabilidade é sempre minha. E eu fico muito feliz, porque o Thiago demonstrou todo o potencial dele, foi extremamente importante, realmente fez defesas importantíssimas. A gente poderia ter matado o jogo já no primeiro tempo, né? A oportunidade que nós tivemos. No segundo tempo, uma arrancada maravilhosa ali do PEC, junto com o Luiz, e a gente por pouco também não faz 2-0 e poderia ter tirado toda a possibilidade deles de um empate. Com a perda ali do Andrei, a gente fica apreensivo realmente, mas eu tinha muita certeza que a gente ia classificar. Inclusive, se alguém quer ver ali, Jorginho 2 oficial, eu postei um vídeo que eu gravei 11 horas da manhã, 11h41, se eu não me engano, falando que a gente ia subir. E eu estou muito feliz, muito grato a todo o pessoal da comissão técnica. Eu tenho uma comissão técnica aqui, a minha que veio, Joelton e Bebeto, mas a do clube é algo assim sensacional. Quando me falaram que o Emílio era um cara assim extraordinário, eu pude comprovar isso diariamente. Então está sendo uma honra para mim trabalhar no Vasco da Gama novamente. Os 2 últimos acessos comigo, eu fico feliz por isso. E tenho certeza, assim como o Paulo falou, que é o último acesso que nós vamos ter, porque o Vasco não desce mais. Bom, e agora vamos falar um pouco já da partida. Eu vou deixar com vocês o Jorginho aí fazendo uma análise da partida e também tirou um momento aí da sua análise para falar um pouco do Ituano, parabenizar o campeonato que eles fizeram e até citou que já trabalhou com 2 jogadores desse elenco. Bem, em primeiro lugar também quero dar os parabéns ao Carlos Pimentel pelo brilhante trabalho que ele vem fazendo. Eles estavam invictos, né, há mais de 10 jogos, e nós chegamos aqui, conseguimos uma vitória, mas vimos o quanto foi difícil, o quanto é organizada a equipe deles. Tem 2 jogadores que trabalharam comigo, que eu tenho um apreço muito grande, que é o Lucas, né, o volante, e o Magrão, que trabalhou comigo na Ponte. O Lucas trabalhou comigo aqui no Vasco. Então a gente via claramente assim, o sangue nos olhos desses jogadores, a entrega, a organização. Com certeza é uma equipe que vai estar com grandes possibilidades do acesso em 2023. Desejo todo sucesso para eles, e eles têm feito. E além disso, ainda tem aqui o Akash, que é uma fera, né, na área de comunicação. Prazer rever o Akash, né? Então, um cara que fez um trabalho maravilhoso na seleção, junto com o Filipão, e queria que ele tivesse comigo com o Dunga naquela oportunidade. Bem, sabíamos que o jogo seria extremamente difícil, que eles iriam pressionar a gente entrou com uma formação diferente daquilo que a gente vinha escalando, né, com o Egnaldo, com o Marlon, mas mudamos a característica por causa do jogo, porque a gente precisava jogar o jogo e de acordo com o regulamento, a possibilidade nossa de empate, a gente colocou 2 jogadores que são muito fortes, não apenas ofensivamente, mas defensivamente. São jogadores que recompõem muito bem, que é o caso do Figueiredo e o PEC. São jogadores, o PEC deu o máximo e falou: professor, já não aguento mais, me desculpa, mas ele foi realmente até o máximo que ele podia, e a gente procurou colocar em campo justamente jogadores que têm essa característica, tanto ofensiva, mas também que recompõem muito bem. Então, o gol de início foi extremamente importante para botar toda a pressão maior em cima deles, né? Eles estavam jogando, é claro, tinha uma pressão, mas jogando mais tranquilos. A gente com uma pressão muito grande por ter perdido em casa, a torcida cobrando. Eu entendo com certeza o torcedor, porque ele vem sofrendo. Não é comum o Vasco descer e ficar na Série B. Então, o que aconteceu e que não vai acontecer mais, da gente descer. Então a equipe o torcedor vai estar extremamente feliz com essa situação. Como o Paulo mesmo falou, uma condição financeira diferente, uma estabilidade grande no futebol profissional, vai ajudar CT, estádio e contratações. Tudo isso vai facilitar muito realmente para que o Vasco possa montar um elenco
com o nível realmente de disputar uma grande Série A. Então, assim, a gente começou o jogo vencendo, isso facilitou bastante para a gente, que a gente começou a jogar no erro deles, e por pouco, como eu falei, a gente numa situação a gente não consegue o segundo gol, a equipe extremamente organizada, sabendo que ia precisar sofrer. Em alguns momentos a gente precisava disso, porque a gente sabia quanto eles eram fortes com bolas cruzadas na área, principalmente eles fizeram uma linha de 3 na saída ali, dificultou bastante para a gente não estava conseguindo encaixar a marcação, mas mesmo assim a gente foi muito eficiente, e nas vezes que a gente não conseguiu, o Thiago foi extremamente importante nessa vitória de hoje. Então, a gente conseguiu controlar o jogo. Quero destacar também, eu sei que todos os jogadores foram extremamente importantes, mas o Zé Gabriel, ele mostrou que é um jogador de verdade, assim, um jogador que comandou ali, com a saída do Andrei, e é difícil você tirar o Nenê, porque é literalmente aquele jogador que pensa mais, é um jogador cérebro da equipe, inteligente, um jogador que consegue até mesmo ter o respeito em campo dos adversários, e é uma decisão difícil de ser tomada, de tirar o Nenê, mas Zé Gabriel entrou muito bem, porque a gente precisava desses dois homens, eu não podia tirar nem Peck nem Figueiredo. Então a equipe foi extremamente consistente, mas com o Zé Gabriel a gente conseguiu manter a posse de bola, trabalhar essa bola, e eles não estavam, mesmo com o jogador a mais, eles não pressionavam a gente quando a gente trabalhava essa bola por trás. Então, foi um jogo, a gente soube jogar realmente o jogo, e todo o grupo está de parabéns por isso. Para finalizar, o Vasco subiu, e o Jorginho foi perguntado como foi trabalhar o psicológico mental dessa equipe durante a semana. 777 deu um suporte ímpar, pagou um puta de um resort pro Vasco lá em São Paulo, pro time ficar quarta, quinta, sexta, sábado, fechadinho, longe do Rio de Janeiro, focado no jogo. E como é que foi trabalhar o mental dessa equipe aí? Com vocês, o Jorginho, falando de como foi um pouco dessa semana. A gente costuma fazer uma reunião, ou um dia após jogo, ou 2 dias depois, com todo o staff, todo mundo na sala de musculação e fisioterapia. E ali a gente tem tido assim, reuniões importantíssimas. E foi essa reunião que eu falei sobre essa questão do Thiago, e falei sobre a minha confiança de que esse grupo jamais deixaria o torcedor, o Vasco, na mão. E que esse grupo daria resposta, que eles não tivessem dúvidas disso. Eu sei que não é fácil a gente conseguir, porque uma das coisas que eu acredito que um treinador precisa, além de tantas outras virtudes, é conseguir entrar no coração do atleta, não apenas na mente dele, mas entrar no coração. E por eu ter sido atleta, eu conheço muito bem o pensamento dele, o que eles pensam pós-jogo, uma derrota como aquela, dolorida, dolorosa, realmente. Então eu procurei trazer para eles assim, o sentimento que a gente tem que ter, sentir a dor da derrota, mas que a gente tinha certeza, que eu tinha certeza neste grupo, olhando olho no olho, e eu fiz isso na preleção não, aqui na nossa oração antes do jogo. Eu falei para eles, olha aqui no meu olho, eles precisam ver no olho, no olhar de vocês, realmente que vocês estão confiantes, que vocês querem, que vocês vão conseguir o objetivo, além de tudo que a gente precisa de uma organização tática, da comunicação, da movimentação. Sempre eu falo para eles que aquele que está com a bola, ele tem a necessidade da movimentação dos jogadores de frente. Eles foram extremamente eficientes nisso, mas principalmente eles acreditaram de que era possível, e diante de uma adversidade, com um jogador a menos, nós conseguimos o objetivo. Lembrei um pouquinho lá do jogo contra os Estados Unidos em 94. Bom, galera, é isso. Essas eram as informações que eu tinha para trazer para vocês nesse vídeo. Na parte da tarde, às 5 da tarde aí, eu venho com mais informações. Tem novidades já de reforços aí. E no final da noite eu chego com mais informações. Hoje, às 8 horas da noite, vou estar no Futebolaço Podcast com o John Vascaíno, um grande amigo, né, um dos maiores Instagrams do Vasco aí, influenciador do Gigantão da Colina. Eu tô te esperando 8 horas da noite hoje na live lá pra te bater um papo de Vasco, falar como é que foi esse jogo do Ituano, resenha de Vascaíno, pra gente lavar a alma aí. Tô esperando vocês lá no Futebolaço Podcast às 8 horas da noite. Se não é inscrito, já se inscreve lá. Inclusive, quem foi o último convidado nosso foi o Fábio Azevedo, tá bem bacana a resenha lá. E é isso. 1, 2, 3, Futebolaço. Tamo junto, família. E daqui a pouquinho o Dieguinho volta. Levinho, valeu, fui. Colé, 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 colé. Sou da força. Sou da força.
sou da força. Colé, 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 colé. Pegue a gatinha, no passo. Pegue a latinha. Rola pra lá, rola pra cá. Cuidado pra gatinha não larga. Ih, vamos aprender. Oh, samba rock do molejão. Você vai ver. Oh. Preste atenção. Fui.